I don't know if it's went. He's here saying started, but I'm still waiting for it. So I think it started already, but I cannot see. Let's see how it goes. Ok, acredito que já estamos on, but I cannot see nobody. Let me have a look. Espero que todos estejam ali. Vamos esperar para o pessoal entrar. Que é esperar o pessoal entrar. Vou esperar o feedback vosso para ver se conseguem me ouvir em condições. Não sei se conseguem me ouvir em condições. Ok. It's like, I guess I on, but I see, I think one person though. So let us wait for other people to get in and... Ok. Vamos começar com a nossa temática, né, que é com quem devo me casar. Não sei se posso... se alguém pode dizer se consegue me ouvir em condições. Não sei se conseguem ouvir. Ou se a transmissão está saudável. Ok, alguém pode dizer alguma coisa? Só para ter a certeza que estão a me ouvir em condições? Ok, boa noite, senhora Chiwena. Pronto, vamos começar num instante. Estou apenas a dar um tempo que é para o resto do pessoal entrar. Aqueles que tiverem ou que puderem entrar, para assim começar. Ok. My brother, thank you, appreciate it. Meu cota está saindo aqui, consegue ouvir também. Meu bro. Então, família, vamos dar só mais uns 1 minuto e meio, né? Que é para podemos começar. Muito bom. Muito bom ter esse feedback do vosso lado. Acredito que isso vai facilitar o processo. Muito bom. Então, prontos. Como espelhado, né, no flyer, né, nós estamos aqui que é para poder abordar a temática com quem devo casar. Vamos esperar só mais alguns minutinhos que é para fazer com que as outras pessoas possam entrar e para darmos seguimento na nossa live. Você que está ali, tenha só mais um pouco de paciência. Espera só mais um bocadinho que é para conseguirmos entrar ou continuar, né? Começamos já com a nossa live. Mais 1 minuto e nós começamos. Vamos começar com quem está ali do outro lado a ouvir, porque não temos muito tempo, né? Acredito que durante menos de 30 ou 45 minutos será possível para sanar algumas questões, para desmistificar alguns conceitos que temos relativamente sobre essa temática. Ok. Muito bom. Só mais 1 minuto. Mais 1 minuto e começamos já. Prontos. Mais 1 minuto e começamos já. Eu acredito que não vou esperar mais. Aqueles que ainda estão a caminho irão nos encontrar no caminho, né? Você, se possível, se puderes, podes partilhar também a live para outras pessoas poderem ter essa oportunidade de entrar, né? De comentar, de opinar, de sugerir também. Ok?
Então, vamos começar com a nossa live. Sejam bem-vindos. Você que está do outro lado, que me ouve, alguns sei de que províncias são, outros nem por isso. Nós temos hoje como a temática com quem devo casar, com quem devo casar. É verdade que tem sido uma temática bastante discutida na nossa sociedade. Nós nos encontramos num tempo ou num período em que jovens têm tido dificuldade de saber com quem devem casar. A princípio, eu queria frisar aqui que essa temática é especificamente para aqueles que ainda não têm um parceiro, para aqueles que estão solteiros, para aqueles que querem casar. Não estou a falar para quem já é casado, não estou a falar para aquele que já está no relacionamento, apesar que terá pontos importantes que estarei frisando. Então a questão é com quem devo casar. Essa tem sido dúvidas de jovens e não só, pessoas já bastante adultas, com uma vida social construída, e tem feito essa questão, principalmente as mulheres, né, que devido à sociedade em que nós vivemos, tem feito essa questão com quem devo casar, quem eu devo casar. A princípio é que quando eu falo com quem devo casar, estou a me referir para homem e mulher, homem e mulher, ou seja, pessoas de sexos opostos. Eu quero dizer que quando nós fizemos essa pergunta com quem devo casar, a princípio nós devemos entender certos conceitos. Eu vou falar aqui conceitos genéricos e vou falar aqui conceitos específicos. Ou seja, vou frisar de maneira geral alguns conceitos e posterior estarei me baseando na Bíblia, conceitos específicos, que é para também auxiliar aqueles que estão dentro de uma igreja ou aqueles que se consideram cristãos. Então, com quem devo casar? Nós vivemos numa cultura, somos um povo que, quer dizer, somos angolanos, mas somos de diferentes províncias, diferentes hábitos e costumes, e cada lugar, cada província tem o seu estereotipo de pensamento relativamente a esta temática com quem devo casar. Por que eu trouxe essa temática? Nós, jovens que estão nesse processo, aqueles que estão nesse processo, eu que por acaso já casei, obrigado ao nosso companheiro Constantino e a nossa irmã aqui, Germana. Boa noite para vocês também. Então, dizendo que vivemos num tempo em que somos um povo de diferentes províncias, ok? Culturas, hábitos e alguns costumes que são completamente diferenciados. Desta feita, a nossa sociedade é bastante aculturizada, ou seja, existem muitos conceitos que muitos têm, é por causa da novela, por causa do filme, por causa das redes sociais, do YouTube, por causa da realidade de outros países. E de certa forma, esses princípios têm causado uma certa deturpação aquilo que é o conceito ou princípios básicos que devemos olhar para alguém que quer casar, para alguém que quer contrair um matrimônio. E eu vou aqui exemplificar, e nós que somos jovens, aqueles que ainda não casaram, estou a falar para aqueles que não casaram, aqueles que são casados ou aqueles que pretendem casar, muitos deles, certos princípios, além da mídia, além das redes sociais, são princípios construídos pelos pais. Ou seja, um exemplo, uma jovem que cresce numa sociedade com bastante informação e os seus pais, de certa forma, têm certos princípios que instruem a menina para posterior a cumprir esse processo de matrimônio. Ou seja, estou a falar de maneira geral, depois irei de maneira específica. Ou seja, uma jovem que casa numa sociedade, vamos exemplificar aqui a nossa realidade, ok? Existem muitas jovens que os seus pais, alguns pais que passaram muita dificuldade financeira, social, ok? E o pai sacrifica-se
ok, para dar a melhor condição de vida para aquela filha, para dar uma estrutura social sólida no quesito financeiro, no quesito social e no quesito emocional. Esses pais são considerados como pais exigentes. Antes de eu entrar diretamente na temática, estou a dar uma introdução, uma percepção, uma compreensão para conseguirmos nos guiar dessa base, ok? Boa noite, aqui o nosso irmão Chiqueio, o nosso irmão Eduardo, o nosso irmão Nelson Gonga. Então, como eu disse no princípio, existem pais que, devido à dinâmica social, devido ao processo de vida que eles tiveram no passado, exemplo, pais que saem do interior e vêm para uma cidade grande e começam a se estruturar financeiramente, esse pai, automaticamente, o seu conceito, os seus princípios são baseados na sua realidade. E ele vai pegar esses princípios e vai instruir, vai alocar na sua filha ou no seu filho. Então, nós, enquanto jovens, somos influenciados por isso. Somos influenciados pelos princípios dos nossos pais, pelo princípio da sociedade e também, claro, pelo princípio bíblico. E depois irei tocar nesse quesito. Falei dos pais exigentes que, devido à dinâmica da vida, influenciam as suas filhas em como andar, como devem escolher, como devem ver. E temos aqueles pais do tanto faz. Ou seja, não importa se a minha filha vai casar com quem, não importa o que ela pensa, desde que ela é feliz, desde que ela se sente bem, para mim isso é o suficiente. Então, alguns aspectos que nós estamos aqui a ver, social, ok, alguns aspectos externos que nos influenciam na tomada de decisão do nosso parceiro. Como é que eu vou saber que aquele jovem é o parceiro ideal? Como eu vou compreender que ela é a pessoa com quem eu devo casar? O que eu tenho que ter em mente para olhar para aquela pessoa e dizer que ele com quem eu quero casar? Se agora as pessoas mentem, vemos jovens mentirosos, vemos moças mentirosas que constroem uma imagem falsa daquilo que elas não são, aparentam ser uma coisa que não são. E nós temos visto atualmente, na internet e não só, informações de pessoas a serem traídas, a serem desvalorizadas, a serem, pisadas por causa dos seus antigos parceiros. E essas informações têm causado um impacto negativo para aqueles que pretendem entrar no relacionamento, porque eles muitas das vezes não sabem quem é o parceiro ideal, como saber se o parceiro ideal é este ou não. Então, eu devo dizer que existem certos princípios gerais, depois vou falar específico. Certos princípios gerais. Você que é jovem e hoje atualmente parece que é moda, e não é errado. Os pais angolanos estruturaram assim, ok, terminou a faculdade ou terminou o meio, tem um trabalho, ela está pronta para casar, né? Parece que o que catalisa a decisão de querer casar é o estatuto social, é aquilo que nós colocamos em frente em termos financeiros, em termos de estruturação social que aquela pessoa tem. Errado não é pensar desse jeito, mas existem muitos equívocos nessa questão. Quando você pensa com quem deves casar, a questão que devia pairar na sua mente é: por que você quer casar? Por que queres casar? Queres casar com quem? Mas por que tu queres casar? Há uns que casam porque aquele jovem tem melhores condições de vida. Há uns que querem casar porque querem ter filhos. Há uns que querem casar porque andam solitários e usam o com quem eu devo casar como uma satisfação emocional para suprir aquela carência. Há uns que decidem casar porque a idade está a avançar e dizem que consoante a idade vai ter dificuldade de ter filhos, vai ter dificuldade de construir uma família. Então,
Essas questões têm sido o impacto que tem causado uma confusão na mente dos jovens. Tem causado uma confusão. O verdadeiro incentivo que faz com que alguns pretendem casar são esses equívocos, são essas questões. Agora vamos compreender ou vamos entender como eu devo saber se ele é o parceiro ideal. Eu sou jovem, me considero bonita e tem muitos moços na minha vida, muitos que querem e dizem que gostam de mim, me elogiam, mas eu estou confusa porque eu não sei como me posicionar. Ele não espelha a confiança, a maneira como ele fala, a maneira como ele age, o seu comportamento espelha uma insegurança. A princípio é que homens, depois irei tocar nesse aspecto, homens solteiros, maior parte das mulheres, quando elas decidem casar, não olham muito pela beleza física. Não olham muito pela beleza física. Toda mulher tem a tendência de olhar para o futuro marido. Se ela teve um pai carinhoso, um pai cuidadoso, um pai amoroso, um pai provedor, protetor, um pai conselheiro, um pai que em todas as áreas da vida dela está lá, um pai que ama a mãe dela, a tendência de toda mulher é querer ter um marido que assemelha-se às atitudes do pai, nessa perspectiva. Logo, a mulher, homens, prestem atenção, a mulher quando quer casar, não olha só no aspecto físico, não é a primeira coisa que a mulher olha no estatuto. Quais são os estatutos que ela olha? A mulher olha em certos princípios que você tem. Apesar que existem princípios que é fora do padrão de Deus, mas alguns acham que são princípios corretos. Eu vou tocar depois nesse aspecto. Então, a mulher olha para um homem, ela procura o estatuto. Qual é o estatuto que ele proporciona? Eu não estou a falar somente de estatuto financeiro, estatuto social, estatuto emocional, a maneira como ele se comporta diante da sociedade, as ambições, os seus planos, as suas atitudes, o que ele quer, quais são os seus objetivos, o que ele perspectiva, o que ele faz, o que ele está a fazer. Então, a mulher tem essa perspectiva muito peculiar. A mulher olha nesses aspectos, algumas mulheres, não digo todas, aquelas mulheres que têm essas informações, estruturas de como deve ser o parceiro, elas olham nesses aspectos. Estou a falar de maneira genérica, depois vou especificar para os cristãos, ok? Estou a falar especificamente para a sociedade em geral. Então, nós vemos que a mulher olha nesses princípios. Esses princípios é que catapultam, é que catalisam a decisão dela. É por isso que em muitos casos nós vemos jovens que socialmente falando, disse que ele não é muito bonito, né? Apesar que eu tenho uma definição diferente de beleza, mas a sociedade tem um padrão de que, né, aqueles que fisicamente não é muito bonito, como é que ficou com aquela jovem? Ela é interesseira. A questão é que nem sempre. A mulher, quando olha para o homem, ela procura olhar essas todas qualidades, esses todos aspectos. Então é necessário nós saber com quem eu devo me casar. Como saber que ele é o parceiro ideal? Você, quando vai crescendo, está a falar para a mulher. À medida que a mulher vai crescendo, ela tem certos princípios, como eu disse no princípio, que é proveniente de uma cultura, de uma novela, de um filme, de uma realidade, aspecto externos, ok? E a mulher cria um estereotipo de pensamento, cria um padrão, cria uma estrutura geométrica. Vamos supor que na mente dela, ela só casa com um homem quadrado.
Na mente dela, ela só casa com homem que é espécie de um circo. Os seus comportamentos, as suas atitudes geram em volta dessa estrutura que essa própria mulher criou. Logo, para você identificar com quem tu deves casar, mulher, o que te faz olhar para ele? Fora dos aspectos que eu já mencionei. O que te faz ser atraída por ele? Quais são as estruturas que ele espelha dentro da sua vida? Você não pode estar na mente que não, eu vou estar com ele porque ele precisa me completar. Isso também é um mito, é algo que eu tenho um posicionamento diferente. Que ele tem que me completar. Você precisa estar completo sozinho. Aliás, Deus te completa. A pessoa que vem na sua vida não deve ser alguém que vai te tirar da pobreza. Não deve ser alguém que vai aumentar apenas no teu autoestima. Não vai ser alguém que apenas vai te dar um poder financeiro diferenciado. Não pode ser alguém apenas que é como se fosse um prêmio. Eu estou com o fulano por causa do A e do B, porque ele todo mundo admira. Mas o que te faz olhar para ele? O que deve te fazer olhar para ele deve ser princípios que aplicam-se na tua realidade. Por exemplo, existem jovens que na verdade têm preferências de casar apenas com homens que são universitários. É errado? Não é. Existem jovens que têm preferência de casar com homens que prontos, têm um trabalho na função pública. É errado? Não é. Existem jovens que querem casar com pessoas que prontos, trabalham num banco. É errado? Não é. O errado é a maneira como ele olha para aquele homem. É normal você teres uma perspectiva de vida diferente, do tipo, eu quero casar com um homem que a minha realidade e a dele não foge muito. Eu terminei a faculdade, vou estar com ela, porque ela terminou também a faculdade. Eu terminei o médio, vou estar com ele, porque ele também terminou o médio. Apesar que existem casos, peculiares, que, pronto, e a nossa realidade é assim, que pais estudiosos, esforçados, que casaram com senhoras que não sabem ler nem escrever. Então, isso é muito relativo, mas estou a tentar procurar tocar em pontos principais. Então, nós devemos ter um posicionamento. Eu vou casar com ele, quero casar com ele, com quem devo casar? Deve ter o perfil que casa com a sua realidade, o perfil que casa com as suas perspectivas. O problema é que existem jovens, mulheres, que por causa da pressão social, por causa de uma realidade criada falsamente, elas deixam-se levar por essa pressão. Elas sabem que este jovem não tem estrutura emocional para estar comigo, é indecisivo, não tem planos, é inconsequente, é irresponsável, mas prontos, ele trabalha, isso para mim é o suficiente. Não deve ser o suficiente. Casamento é algo sério. Casamento é algo que define a tua vida. Um passo em falso vai definir aquilo que será a tua realidade todos os dias. Então, deves casar com princípios saudáveis, equilibrados, que vão te ajudar a melhorar e você vai ajudar aquela pessoa também a melhorar. Ou seja, fica com alguém da tua fórmula. Fica com alguém que casa com os seus princípios. Apesar que vai ter casos que vocês não precisam exatamente, claro, eu não estou a falar que vamos ter que concordar em tudo. Eu não estou a falar porque união não é uniformidade. Eu não estou a dizer que se ele gosta de azul, você também tem que gostar de azul. Não, eu estou a falar sobre antes de entrares para um relacionamento, antes de pretenderes casar para com uma pessoa, você precisa primeiro olhar para ele e ver que tipo de pessoa ele é, que tipo de família ele vem, aquilo que ele mostra, as certezas, as incertezas dele. Analisa, não sozinha, não deixa se levar pela emoção, mas olha aspectos principais. Agora, homens, o que você precisa ter para olhar para uma mulher? Eu disse que estou a falar de maneira geral, depois irei falar especificamente para aqueles que são cristãos. Homem, o que tu fazes
O que te faz querer casar com alguém? Quais são os princípios que você tem para querer casar com uma mulher? Em primeiro lugar, nasce mais mulher do que homem, primeiro ponto. Segundo ponto, morre mais homem do que mulher. Terceiro ponto, maior parte dos homens estão casados. Alguns estão presos. Outros morreram na guerra. Fora aqueles que são gays. Ok? Existe muito mais mulher no mundo do que homem. Ou seja, em cada homem pode equivaler 8 ou 9 mulheres. Tem muita mulher no mundo. Tem muita mulher na terra, mas a questão é, quais são os princípios que essa mulher tem? Quando tu pensas em casar com ela, o que é que você vê? Não foge muito da realidade que eu falei sobre as mulheres. A primeira coisa que você olha para uma mulher é o quê? Como objeto sexual? Satisfação sexual? Vai ajudar a lavar a tua roupa? É aquela que vai estar ali, cozinhar para ti? É errado pensar assim? Não. Mas isso não deve ser o pensamento primordial. Não deve ser a primeira coisa que vem na tua mente. Você não pode olhar alguém que você vai casar para ser uma fuga de satisfação sexual, para fazer as tuas fantasias, para fazer tudo aquilo que você quer. Você não pode querer casar com fantoche. Você não pode achar que a mulher é sua escrava. Você não pode achar que a filha de uma outra pessoa é alguém que você vai brincar. Ou seja, quando você olha para ela, quais são os princípios que você deve ter? Existem muitos princípios, existem muitos aspectos e os princípios são influenciados pela nossa realidade, como crescemos, onde crescemos, o que nós consumimos, e nós estamos numa sociedade bastante consumista, o que nós consumimos, aquilo que nós absorvemos nas redes sociais. Então, hoje em dia, parece que todo homem quer casar com uma mulher avantajada, quer casar com uma mulher que tem muitas preferências de muitos homens, mas a maior parte de muitos homens angolanos gostam de mulheres que são avantajadas atrás. O que influenciou isso? É a pornografia, é os videoclipes, ok? Então, nós vemos que a influência externa tem afetado a nossa maneira de ver. Não sei se vocês verificaram que o padrão de beleza, como é que se considera a mulher mais bonita de Angola? É fazendo miss, é desfilando de biquíni. É a mulher mais linda. Quer dizer, nós decidimos que a mulher mais linda é aquela que desfila nua, é aquela que mostra o seu corpo. Então, muitos jovens têm absorvido isso e levado na sua realidade. Ele, quando olha para uma mulher, se a própria sociedade em que ele vive diz que a mulher mais bonita é aquela que anda de biquíni, é aquela modelo ou é aquela avantajada, logo ele acha que é aquilo. Ok? Ele não olha na mulher mais bonita a educação, a simplicidade no sentido de como trata o seu próximo. Ele não olha ali. Ele primeiro olha em que satisfação física ela pode proporcionar. Então, homens têm que ter cuidado com essa maneira de olhar para a filha dos outros. Você não pode casar sendo esses princípios acima. É errado você escolher fisicamente, por exemplo, não, eu tenho preferência, gosto de alguém talvez mais alta, mais baixa. Não é errado pensar assim. És seres humanos e tens suas preferências de acordo com as influências que você tem. Mas o que você deve olhar quando você vê numa mulher? Se nós formos na Bíblia e no flyer, eu fiz uma questão muito importante: se é possível casar sem amar. Ok? Se é possível casar sem amar, e vamos falar sobre isso. Se é possível casar sem amar. Ok? O que me atrai numa mulher? Falei sobre isso, mas vou clarificar. Então, nós, ok? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia, além de ser um livro, ok?
de Deus é um livro que, maior parte dos livros, vocês podem investigar isso, maior parte dos livros, sociologia, psicologia, muitas informações extraíram na Bíblia, principalmente em termos de conduta. A Bíblia é um livro antigo. Então, como é que nós devemos olhar para uma mulher? Eu vou me basear naquilo que eu leio, naquilo que eu acredito. Eu não estou a falar de uma fórmula mágica, porque tem vários princípios, vários conceitos, dependentemente da tua realidade, do teu contexto, dependentemente daquilo que você acredita que é verdadeiro para você. Para mim, o que é verdadeiro, para mim, eu acredito que uma mulher deve espelhar em Provérbios 14 e Provérbios 31, 10. Provérbios 14 fala de mulheres casadas, sábia, mulher sábia que edifica o seu lar. E Provérbios 31 fala sobre que a mulher virtuosa, o seu valor excede aos dos rubins. Para você escolher com quem tu deves casar, e vamos aqui lembrar que eu não estou a falar sobre namoro, apesar que namoro é uma palavra que surgiu há 150, 200 anos atrás, antes existia noivou e casou. Ok? Isso é uma outra questão. Não estou a falar sobre namoro, noivado ou casamento. Estou a falar com quem devo me casar. A mulher que você quer casar, mano, deve espelhar essas virtudes, essas qualidades. Para você que é cristão, não se apresse em casar somente com a mana do coral, porque canta bem, porque tem uma voz bonita. Não se apresse em casar com aquela mana do coral, que tem um cabelo longo. Não se apresse em casar com aquela mana que tem aqueles olhos que você gosta. Olha se a atitude dela, o comportamento dela espelha o Provérbios. Como ela trata os seus pais, como ela trata seus líderes, como ela se comporta diante das atividades da igreja, a sua maturidade, o seu comportamento, o que ela posta no Facebook, o que ela fala, a sua maneira de agir. Então, apesar que existem algumas manas que aparentam isso tudo, mas quando casam é uma outra coisa. Isso é um outro contexto, é um outro aspecto. Mas, homens, você deve ser influenciado em olhar, em falar... Uau, eu queria que ela cuidasse assim do meu filho. A primeira coisa que deve estar na tua mente não deve ser somente aspecto físico. Não é mal você talvez ter uma opinião ou uma percepção sobre o aspecto físico, mas isso não é o primordial. Mas um exemplo prático, não gosto muito de falar de mim, mas a primeira coisa que eu sempre preferi numa mulher, mesmo antes de ser cristão, eu nunca gostei, não tenho nada contra. Aliás, não partilho da mesma ideia para aquelas mulheres que consomem bebidas alcoólicas, mas eu sempre, não era cristão, eu sempre não gostava de mulher que bebia, que fumava, que saía nas noites. Eram princípios que eu já tinha de mulher que eu queria. E eu sempre olhava a maneira como essa mulher cuidava dos seus irmãos em casa, a rotina dela. Isso me influenciou em saber qual é a minha preferência. Tu tens a sua preferência, eu tenho as minhas. Então, você deve olhar nesses aspectos todos, bonitos. Porque quando você estiver lá dentro com ela, se vocês não casarem com os mesmos princípios, vocês vão enfrentar sérios problemas. Ou seja, olham para a mulher desse jeito, não como objeto, não como trapo, não como um copo descartável, mas olha alguém como um ser que irá edificar a sua casa, irá te ajudar a edificar a sua casa. E você deve casar com aquela que partilha a mesma fé que você. Por exemplo, eu sou evangélico. Você quer casar com uma jovem, você que é cristão, casa com aquela mana que também é evangélica. Tem muitas denominações. Tem Batista, tem ESA, tem a Igreja União, tem a Igreja dos Irmãos. Tem muitas igrejas que são denominações diferentes, mas que partilham a mesma fé. Em que perspectiva? Céu e inferno, Jesus 100% Deus, 100% homem.
ok? Morreu, ressuscitou dos mortos. Existem aspectos fundamentais que não dá para negociar. Então, quando vocês casam com esses princípios, outras questões são adicionais. Homens, mulheres, quando você olha para um homem, o que é que o homem deve ter? Deve ser maduro, não só emocionalmente, maduro espiritualmente, deve ter um compromisso com Deus, deve ser aquele homem que espera, que espelha a provisão, deve ser aquele homem que te conduz a orar. Estou a falar para aquele que é cristão, falei no sentido geral, ok? Agora estou a falar para aqueles que se encontram dentro de uma igreja. Você que se encontra dentro de uma igreja e se consideras cristão, casa com aquela pessoa que também é cristã ou espelha fruto de alguém que é salva, ok? Então, ele deve espelhar isso. Minhas manas, vocês que estão dentro da igreja, como é possível você, ele que se diz que é cristão, te pede nudes, pede fotografia tua sensual, fala contigo sobre aspectos que te levam a pecar da sensualidade? Como é que você acha que ele é o ideal? Existem casos de muitas senhoras que casaram com homens que não são cristãos. Algumas casaram, os dois não eram cristãos, mas no meio do caminho ou ele se converteu ou ela se converteu. Isso é uma outra questão. Eu estou a falar antes de tudo começar. Obrigado nosso irmão Patrício, também nossa irmã Chiwena, aqui pelos comentários. Então é isso, ok? É isso. Agora, é possível casar sem amar? É possível casar sem amar? É possível casar sem amar? Essa é uma questão forte. Existem muitas jovens que casam, isso é uma realidade, que casam porque precisam de uma estabilidade social, isso eu falei no princípio, precisam de uma estabilidade financeira. Elas não casam porque ele espelha as qualidades que ele tem. Até umas têm esses princípios, mas devido à pressão, dizem que, para mim, desde que ele trabalha, me dê casa, filho. Há muitas nossas irmãs que só querem casar para ter filho. Há muitas irmãs que só querem casar para não ser mal faladas na família. Há muitas manas que estão a sacrificar as suas vidas casando com uma pessoa que não tem nada dos princípios que ela sabe que ele deve ter. Mas por causa da pressão externa, as amigas estão a casar, está a ficar mais velha, ela prefere casar. Vamos ter muito cuidado com esses aspectos. Obrigado, nossa mana Meiga. Vamos ter cuidado com esses aspectos. É possível casar sem amar? Porque parece que atualmente é difícil na nossa sociedade. O homem, maior parte das vezes, casa quando tem um sentimento físico, quando sente-se atraído. É uma realidade. Olha para uma moça, diz, uau, ela é bonita. A primeira coisa que ele vê é a beleza externa, ok? A minha esposa é muito linda, é linda. Ela também é bonita. Eu também olhei no aspecto físico. Mas isso não é o primordial, não é a primeira coisa que nós devemos ter em olhar para aquela jovem. Se nós formos na palavra de Deus em Gênesis, vou estar aqui a resumir. Se nós formos na palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 24, no versículo 63, Gênesis capítulo 24, versículo 63, ok? Naquela época fala sobre o Abraão, ok? Abraão que pediu para o seu funcionário buscar uma mulher para o seu filho. Ele disse que busca alguém da nossa linhagem, busca alguém que tem mesmo os princípios que nós, busca alguém que é do mesmo laço que nós. Qual é esse laço? Quais são esses princípios? A Bíblia tem uma expressão que diz muito sobre mulheres estranhas, mulheres de outros povos, com outros comportamentos, mulheres com outras atitudes. Ok? Então, é possível casar sem amar.
Naquela época as pessoas não casavam pela pessoa, casavam pelo perfil que a pessoa tinha que ter, socialmente, emocionalmente. Porque naquela época, há 2000 anos atrás, naquela cultura e até aqui, em algumas culturas, em alguns países africanos, ok? Eles fazem casamentos arranjados. Então, a mulher, ela é instruída dos princípios que o homem deve ter. Ela não vê o marido. Ela já sabe que, independentemente da beleza física que o meu marido terá, ele tem princípios que me ensinaram na minha família e eu vou casar com aqueles princípios. Estão a perceber? Vou casar com aqueles princípios. Quando Abraão mandou o seu servo buscar, ok, vou já responder a questão a nossa irmã Chiwena. Quando Abraão buscou a esposa do seu filho, ok, a Rebeca pediu no seu servo buscar a esposa do seu filho, que é a Rebeca. Quer dizer, eles eram da mesma linhagem, mesmos princípios. Por exemplo, numa empresa, quando nós queremos recrutar um funcionário, nós não olhamos muito no aspecto físico, se é baixo, se é alto, se é magrinho, se é gordinho, se é claro, se é escuro. Eles olham no perfil, quais são as qualidades ou as habilidades que esse funcionário tem. Fez a licenciatura, fala quantas línguas, quantas experiências de trabalho ele tem, se ele já trabalhou na mesma área de jurisdição que ele está a aplicar. Olham no perfil. É possível casar sem amar? Sim. Eu acredito, na Bíblia, naquele contexto, é possível. O que é o amor? Vou responder a questão da nossa irmã Chiwena, para casar com essa questão. O que é o amor? O amor das novelas, o amor da cultura, das Américas, das Europas, muitos deles definem amor aquela pessoa que quer dizer, que te dá flores, que te compra coisas. Vou explicar. Define amor aquela pessoa que diz que te ama com palavras. Nós sabemos que amor é uma ação, amor é uma atitude. Há muitas pessoas que não se sentem amadas por causa da definição de amor que tem na sua mente. Para mim, o verdadeiro amor na Bíblia é de Cristo que morreu por nós. Mas como seres humanos, como é que nós definimos o amor? O Gary Chapman, vou escrever depois aqui, o autor, ele definiu 5 linguagens de amor. Existem 5 linguagens de amor. Vou explicar. Gary Chapman, ele fala as 5 linguagens de amor. É um livro muito bom. Eu li, gostei. Ele fala das 5 linguagens do amor. Existe, deixa eu ver se eu tenho aqui na minha cábula. Existem linguagens do amor, ok? Não tenho aqui, mas as linguagens do amor são 5. A primeira linguagem do amor é toque físico. Toque físico. Segunda linguagem do amor, fase de afirmação. Depois vou explicar. Fase de afirmação. Frase de afirmação. Terceira, tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Quarta, tem a ver com a presença, que tem a ver também com o tempo de qualidade. Deixa eu explicar um por um para chegar nos 5. Existe muita gente que se sente que você lhe ama quando lhe ofereces presente. É normal. Esse me ama, ele gosta mesmo de mim, é porque lhe ofereceste presente. Existem pessoas que se sentem que você lhe ama, que quando estão juntos, talvez quer te abraçar, é uma amiga, quer te abraçar, quer está sempre contigo, quer andar de mãos dadas. Uau, gosta de me pegar, esse mesmo me ama. Existem pessoas que se sentem amadas só com elogios. Parece que você és o amor da vida dela só quando você lhe elogia. És linda, és bonita, gostei. Existem pessoas que se sentem amadas quando você estás com ela todo momento. Há pessoas que, por exemplo, dizem no seu namorado:
e me acompanha aí no sítio X, B, quando o homem está sempre disponível para ela, no aspecto físico, andarem sempre juntos, ela sente-se que, uau, esse aqui mesmo me ama. As pessoas foram definindo amor de acordo com as suas expectativas, perspectivas, informações que têm. Antes de você amar uma pessoa, você precisa primeiro se amar. Primeiro aprender a se completar. Eu disse no princípio, quem te completa é Deus. Você precisa primeiro a se amar. A outra pessoa, essa informação que o mundo tem, a minha metade da laranja, há muita gente que vai casar com ele. Não vai te completar como você acha que vai. Homem falha. Não vai te completar, ele não vai ser a metade da laranja, ele não vai. Não vai. Eu quero alguém que é casado e me diz que ele e a sua esposa se entendem em tudo e em todas as coisas. Quem é casado sabe disso. Tem muita coisa que você tem um conceito diferente, que a tua esposa tem um conceito diferente. Vocês não se completam em todos os sentidos, mas o básico está lá. Eu poderia ir mais profundo. Como definir realmente quem amar? Antes de você olhar em realmente quem você deve amar, deves olhar em primeiro lugar o tipo de valorização que você tem relativamente a um futuro marido, o tipo de valorização que você tem, os princípios que você tem e em como ele cuida de ti. Por que alguns amigos são mais atenciosos que alguns futuros maridos? Isso é relativo. Então, o amor deve ser definido primeiro em nós. Se amar, se valorizar, se cuidar. E perceber que o amor cresce e desenvolve de acordo com o tempo, de acordo com o processo, de acordo com a transição. Mas isso requer uma renúncia de você própria. É por isso que aqueles que casam, que não leem a Bíblia, têm muitos problemas. Fez-se um estudo nos Estados Unidos sobre uns doentes. Eles liam a Bíblia durante a semana 3 vezes. A maior parte deles começou a recuperar. A Bíblia não resume-se em Jesus, mas a Bíblia tem muitas informações boas. A Bíblia tem muito conhecimento espiritual. Há coisas que o homem não vai conseguir preencher. Ok? Eu falava sobre o casamento sem amor naquele contexto histórico, bíblico, naquela cultura e na cultura de muitos hoje. Eles não casam, a primeira coisa que vem em mente não é amar no aspecto físico, mas é amar os princípios, o perfil que ele tem. Trabalha, é maduro, tem a sua lavra, a sua fazenda, naquela altura era assim, cultiva, já mostra a qualidade de provedor, as famílias reúnem e casam. Ela cresceu na sua mente, sobre o que deve ser um marido para ela. Então ela começa a amar, a valorizar aqueles aspectos, aquelas qualidades, muito antes da pessoa. A pessoa é um complemento. E claro, atualmente a nossa realidade é diferente. É diferente. Nós, quando entramos dentro de um relacionamento, tem que ter um sentimento. É normal, nós somos seres humanos. Mas há culturas que casam sem ter esses sentimentos que nós aqui na nossa cultura temos. É normal. Isso é muito relativo. Então, quando você começa a valorizar ou a gostar daquela pessoa de acordo com o seu perfil, de acordo com as suas qualidades que você tem em mente, então a pessoa e a maneira como ele vai começar a te tratar, a cuidar de ti, vai te ajudar a ver que, uau, ele é o cara. Apesar que a fase do noivado e casamento é completamente diferente. Há pessoas que espelham uma coisa no namoro, espelham uma coisa quando são amigos, mas quando casam, parece que tudo mudou. A pessoa vai indo mudando, aprendendo, uns melhoram, outros pioram. Então, as consequências de casar sem amor são graves. Sem amor em que perspectiva? O que é que vos une? Você que talvez és cristão, o amor de Deus te completa.
O teu homem precisa de Deus para ser completado. E juntos vocês tornam-se um só. Então, quando você casa sem amor na nossa realidade, no nosso contexto, o que é o amor? A Chuena fez ali uma questão. O que é o amor nos dias de hoje? É uma questão importante. O que é o amor? Nós sabemos que o amor é sacrifício. Amor é ação, é dedicação, é vontade de querer melhorar. Mas ali devemos compreender que nós erramos. Para quem tem uma criança em casa, para terminar, daqui a 5 minutos vamos já fechar. Para quem tem uma criança em casa, a criança quando começa a calçar, a primeira vez, ele calça pés trocados. Vais lhe avisar hoje, ele vai endireitar o chinelo. Amanhã vai trocar de novo o chinelo. Vais lhe falar de novo, amanhã vai trocar de novo o chinelo. Existem muitas informações de alguém que você casou com ele, princípios que é da base. Ele cresceu assim, aprendeu assim, e é difícil, não é 3, 4 anos de casamento que ele vai mudar. Há alguns que mudam sim, mas já existem aspectos que levam muito tempo, porque ele só casou contigo agora, ele não vai mudar do dia para a noite, é um processo. Ele precisa entender que aquilo te irrita, aquilo te incomoda, porque existe muita coisa que para ti é errado, ok? Talvez falar 23 horas na cama para ti é normal, e para ele não é normal, porque a mãe lhe falou que isso é errado, o pai lhe falou que isso é errado. Então, amor é ação, é sacrifício, é vontade de querer crescer, vontade de querer melhorar. Mas, acima de tudo, o amor desenvolve-se dentro do casamento. Dentro do vosso percurso vai se amadurecendo de acordo com os vossos altos e baixos, o perdoar, a persistência de querer melhorar. Nós somos uma sociedade muito líquida. Nos separamos com muita facilidade. Desistimos das coisas com muita facilidade. Nós não somos persistentes demais. Existem questões que não dá para aturar. Mas eu estou a falar, não vamos fugir do tema. Com quem eu devo me casar? Então, eu falei muita coisa, mas toquei em pontos principais que a gente precisa refletir. Precisamos pensar. Ok? Então, o amor, quando você decide casar, aquela pessoa que você gosta, que te faz bem, te ajuda em muitos aspectos. Há muita gente que não gosta da pessoa, gosta do que a pessoa faz na vida dele. Há muita gente que confunde amor e atitudes. Apesar que parece ser a mesma coisa. Há muita pessoa, por exemplo, aqueles que tiveram um relacionamento do passado e muitas das vezes lembram, uau, eu parece que estou com saudades dele. Não, você está com saudade do que ele fazia, do benefício que você tinha quando estavas com ele, não é da pessoa. Então, devemos ter um certo cuidado. Quando nós olhamos para alguém, quando nós decidimos casar com aquela pessoa, é porque nós gostamos daquela pessoa, desenvolvemos um sentimento, porque vossos sonhos, objetivos, muitas informações que coadunam, que andam junto, e aquilo cria um certo sentimento forte, aquilo vos une, vos identifica, ok? Pode não ser 100% claro, mesmas ideias, sonhos, mas está equilibrado, e aquilo vos ajuda a estarem juntos. Então, a consequência de nós casar sem amar é nós não se amar primeiro, é nós não se valorizar primeiro, é nós não se cuidar primeiro, é nós não olhar para nós primeiro. Você deve estar cheio, o teu copo deve estar cheio, o copo de água deve estar cheio. Você não pode estar vazio e esperar que aquela pessoa que vai casar contigo é que vai encher o teu copo emocional. Teu copo emocional deve estar cheio para você dar. O amor é mais dar do que receber. Nós queremos mais receber do que dar. É essa a realidade em que nós vivemos. Então, para você que me ouve, para você que está ali do outro lado, para você que quer casar, não esquece de olhar nos perfis. Nossa irmã Felícia Chipalavela, bem-vinda. Não esquece de olhar nos perfis. Não esqueça de olhar nas qualidades, ok? Tem uma temática que muitos falam, Deus não une pessoas, une propósitos. Deus une, sim, propósito, mas há muitos propósitos que Deus não une. Você que está a se unir sozinho.
ok? Há muitos que estão a se unir sozinhos, não é Deus que está a unir, é você que está a decidir se unir. Sabes que aquilo é errado, sabes que eu não posso. Se valoriza, minha irmã, não permita que sejas objeto sexual. Você merece muito mais. Meu irmão, se valoriza, ok? Minha irmã, se valoriza. Meu irmão, vamos nos valorizar. Não vamos ficar desesperados por causa do tempo, porque trabalhas, terminaste a faculdade, ou porque achas que tens condições financeiras, deve já casar. Se estrutura primeiro, aprende a amadurecer emocionalmente, procura melhorar em quase todos os aspectos, de modo a estares preparado para um relacionamento, ok? E nem sempre aquela pessoa que nós almejamos para casar é que vai casar conosco, é uma realidade. Nem sempre aqueles que vamos a orar todos os dias é que a gente vai casar. Nem sempre é assim, mas por que isso acontece? Há coisas que a gente não tem como entender. Nem tudo é para a gente entender. O ser humano quer todas as respostas. Eu fiz essa live não para dar todas as respostas, mas para ajudar a maximizar o nosso entendimento sobre vários aspectos. Tem muita coisa que eu falei aqui que você já sabe. Tem muita coisa que eu falei que você talvez não sabia. Tem muita coisa que você já sabia e estavam adormecidos e fez com que você despertasse. Então o objetivo era para nós aprender, para nós saber se situar, para nós saber em como andar, em como melhorar, em como nos posicionar. Você vale muito mais do que isso. Você vale muito mais do que você pensa que tu vales. Mas em primeiro passo está em você. Aprende a se respeitar, tanto homem como mulher. Estrutura os princípios. Não se apressa, mano. Não se apressa, mano. Não se apresse. Não case só pela beleza física. A vida é como um sopro, vai desaparecer. As manas bem lindas, amanhã vão ficar mesmo com a pele bem seca. Nós amanhã vamos pedir alguém para nos ajudar a andar. Vamos precisar de bengala. Aspecto físico desaparece, mas os princípios não desaparecem. Os princípios de Deus são eternos. Nem todo princípio social é aplicável na nossa vida. Nem todo princípio cultural é aplicado na nossa vida. Há muitas informações que nossos pais, primos, avós nos deram. É de acordo com aquela realidade. Há algumas informações sim que dá para filtrar, mas nem tudo é para a gente aplicar. Principalmente para você que lê a palavra de Deus, nem todo conselho é para você aplicar. Receba, filtra, analisa e vê se vai se reajustar de acordo com a sua realidade, de acordo ao seu estilo de vida. Então, já passamos da hora, ok? Eu acredito que muitos irão ver depois. Acredito que foi uma boa experiência. Quero despedir a todos que estiveram ali do outro lado. Não sei tudo, também estou aqui para aprender, mas vamos procurar a nos incentivar, a nos ajudar, ok? Vamos procurar em passar informações para aqueles que ainda não chegaram lá. Vamos procurar a desmistificar certos conceitos, certos estereotipos de pensamentos que não são agradáveis. Então, falamos com quem devo casar, aprendemos algumas coisas, e isso deve ser pautado na nossa vida, deve ser pautado no nosso coração. Tudo que eu falei, algumas coisas que talvez não se aplicam na tua vida, mas colhe aquilo que você acha que é importante, aquilo que tu achas que foi edificador e que foi bom. Então, tenha uma noite feliz. Eu não sei se tem mais perguntas, eu não sei se alguém quer dar mais algum comentário, eu não sei se tem mais alguma coisa que alguém quer falar antes de eu ir, não sei se tem alguma questão, mas das perguntas que me fizeram são perguntas difíceis, depois podem me puxar no off para mais clarificação, mas o objetivo era esse, juntos nós aprender. Agradeço aqueles que eu vejo, né? Tem muitos talvez que estão ali eu não vi. Agradeço aqui a nossa mana Chiwena, o nosso bro Sauendo, a nossa mana Germana, o nosso bro Constantino, Chiqueio, o nosso bro Eduardo, o nosso bro
Patrício, né? Nossa mana, nosso bro Barcelares, a nossa mana Liana e a todos que irão ver a live depois, por algumas razões não tiveram tempo. Então é isso, ficam bem. A minha oração é que Deus possa vos ajudar em todos os aspectos das vossas vidas. A vida não é fácil, tem altos e baixos, tem muitas incertezas, temos muitas perguntas, poucas respostas e temos muitas dificuldades de entender muitos aspectos. É normal, isso acontece. Somos seres humanos, vamos passar sob pressão social, a pressão acontece, mas a questão é como vamos lidar com essas pressões. Então, ficam bem, foi bom, que Deus possa abençoar. Tchau, tchau. Ficam bem, obrigado.